chegar aqui atrás do pódio, por favor, um ao lado do outro para a conferência. Chegar aqui. Vamos chegar aqui atrás do palco, atrás do pódio. Foto, Willi e Vitor. Pode ir embora, eu vou jogar agora.
10 aí se aquecendo. 1h30 pro lado direito, 1h30 pro lado esquerdo. Bafômetro. Se não tiver, se tiver 0 no bafômetro, tá desclassificado. E falaram que o Tufão não bebeu a questão nacional. Turma, podem se preparar, agora vamos falar sério. Dica pra vocês, coloquem na toada. A gente vai estar aí fazendo a seletiva. Vamos tentar dinamizar, né? Pra vocês poderem também divertir. Só 2 horinhas aí, coisa pouca, rapidinho. Vocês podem ensaiar fácil, um atrás do outro. Boa sorte a todos vocês. E vamos lá. Pode sair a passo a minha mão esquerda. Como tem muito animal, vamos abrir a pista toda, pode rodar a pista toda. Sem ultrapassar, viu, gente? Todos os conjuntos podem colocar na marcha. Boa sorte. Faremos uma seletiva para ter uma finalista. Deixaremos 10 apresentadores.
Bom, fizemos aqui a primeira seletiva. Gostaria de agradecer a presença de todos os coronéis que estão aqui. Uma salva de palmas a todos os participantes. Todos eles usufruindo aí do cavalo Campolina, como tem que ser, o cavalo de sela. Todos eles dando um show aqui à parte. Dos 11 que aqui ficaram, a gente vai estar fazendo mais uma seletiva. Vamos estar tirando aí os 6 finalistas. Vamos fazer o comentário. Então deixa só esvaziar a pista. A gente vai liberar os senhores para poder pegar aí o lado direito. Podem sair, por favor, a passo. A mão direita, por favor. Um atrás do outro novamente. E a gente vai estar liberando aí para a marcha. Pode colocar na marcha, por favor. E atenção, atenção, já prepara os animais para a prova de maniabilidade, hein, gente? Prova esportiva de maniabilidade. Logo em seguida, ao terminar essa prova aqui, nós estamos convocando prova de maniabilidade. Bom, fizemos aqui a segunda seletiva, novamente pedindo uma salva de palmas para aqueles que ficaram até o momento aí também. Pode saindo a
espaço, um atrás do outro, por favor, novamente. Podem colocar novamente seus conjuntos na marcha sem ultrapassar. Atenção, atenção, aqueles que participaram da prova social dos jovens, 13 a 18 anos, nós gostaríamos que eu viesse aqui no centro da pista o Luiz Miguel, a Moara, o Alex Davi, o Joaquim Azevedo e a Thaís Vitória. Dá uma chegadinha aqui, por favor.
Tá faltando vir aqui perto no centro da pista o Alex Davi, do Aras Campo Brilhante. Em nome da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, informamos o resultado da prova social dos criadores da marcha picada. O reservado campeão da prova social dos criadores da marcha picada, animal criador Felipe dos Anjos, do Aras Bela Vista, com o animal Garota da Bela Vista. E o campeão da prova dos criadores da marcha picada é o criador Heitor, com Aras Dois Irmãos, com o animal Batalha Três Amigos. Em terceiro, Dirceu Machado. Vou puxar a fila. Em quarto, Ademar Rigueira. Em quinto, Cristiano Azevedo. Em sexto, André Pedreira. E em sétimo, Newton dos Anjos. Mas quem vai falar sobre esse julgamento é o jurado William da Corte. Prova do Coronel, aqui, prova bem disputada, tivemos aqui 18 competidores, restando aí os 6 finalistas. Aqui o cavaleiro da cabeceira veio na crescente no campeonato, terminou a prova com a égua mais ajustada, com a postura melhor. Aí o segundo e o terceiro cavaleiro disputando também até o finalzinho. Aqui a gente sempre vai na sintonia do conjunto, né? A sintonia cavalo e cavaleiro é muito importante. E os 3 cavaleiros da cabeceira aí foram os cavaleiros aí que mantiveram os animais na postura um pouquinho melhor. O quarto cavaleiro também agradando bastante. O sexto e o sétimo já perderam um pouquinho na qualidade do posicionamento da perna, tanto o sexto como o sétimo. O sétimo poderia encurtar um pouquinho mais o estribo para ter um ângulo de perna um pouquinho melhor. O quinto perdendo um pouquinho no estribamento, mas ainda assim com a postura, o tronco mais retilíneo em relação
ao cavaleiro da sexta colocação. Então aqui não teve aí muita diferença. A diferença foi realmente na postura, o tronco um pouquinho mais retilíneo, ainda mais parado na sela em relação ao sexto cavaleiro, daí a opção. Quinto em relação ao sexto, aqui a gente já tem uma crescente um pouco maior na qualidade do estribamento, um pouco melhor do quinto cavaleiro, tem a boa postura do cavaleiro de trás, mas com estribamento melhor, bico da botina acima da linha do calcanhar, o cavaleiro da quinta colocação está pisando mais na ponta do pé, o calcanhar mais acima, então estribamento melhor, posicionamento de perna melhor, tronco um pouquinho mais relaxado do quinto cavaleiro, daí a opção por ele em relação ao cavaleiro de trás. Quarto, em relação ao quinto, aqui 2 cavaleiros próximos no que diz respeito aí ao assento, 2 cavaleiros com tronco, com fixidez muito boa, mas empunhadura de rédea um pouquinho melhor no quarto cavaleiro, tem empunhadura, ângulo de braço mais colado ao tronco, cotovelo ainda mais colado ao tronco em relação ao cavaleiro de trás. Então, não houve muita diferença aí no assento, na fixidez, na postura, foi o detalhe aí da empunhadura, mão um pouquinho mais baixa no cavaleiro da quarta colocação, ainda com braço mais colado ao tronco em relação ao cavaleiro de trás, daí a opção dele em relação ao quinto cavaleiro. Terceiro, em relação ao quarto, aqui uma disputa boa também entre os 2 cavaleiros. Vejam a ligeira vantagem na naturalidade do tronco do terceiro cavaleiro, ainda um pouquinho mais natural, mas no final do campeonato o terceiro cavaleiro manteve a égua um pouquinho mais ajustada, mais reunida, como a gente fala. A gente sempre observa a sintonia entre cavalo e cavaleiro. O cavaleiro da terceira colocação manteve a égua mais reunida, mais no grau, mais flexionada em relação ao cavaleiro de trás. Postura ainda boa nos 2 cavaleiros, então o diferencial foi na tocada, manutenção da postura da terceira colocada, manteve mais reunida, ainda de postura melhor. Então, fixidez boa, assento bom nos 2, então o diferencial aqui foi a tocada, a manutenção da égua durante todo o campeonato, a opção da terceira em relação do terceiro em relação ao quarto competidor. Segundo, em relação ao terceiro, aqui no finalzinho também uma disputa entre as 2 casas. A meu ver, o segundo cavaleiro terminou um pouquinho melhor em relação ao cavaleiro de trás, que mais no final ele tendeu a jogar a perna um pouquinho mais para frente e jogar o tronco um pouquinho mais para trás em relação ao segundo cavaleiro, que manteve o tronco mais retilíneo em relação ao terceiro cavaleiro no final do campeonato. E quando a gente analisa também a descida de perna, foi um pouquinho melhor no final, manteve o ângulo de perna mais alinhado com o tronco, manteve estribamento melhor ainda em relação ao cavaleiro de trás. Então decisivo foi no final do campeonato, a manutenção da postura, tronco mais retilíneo e também na descida de perna um pouquinho melhor, nos fez optar pelo segundo competidor. Pode parar o de trás. Primeiro e segundo, aí o primeiro cavaleiro no final do campeonato aqui ele se destacou, ele manteve o tronco ainda mais natural. Observe como o segundo cavaleiro, por alguns momentos, ele joga o corpo um pouquinho mais para frente e olha um pouquinho mais para baixo. O primeiro cavaleiro olhou mais por cima, mais para o horizonte, manteve o tronco ainda melhor. Descida de perna boa nos 2, estribamento muito bom, mas sem dúvida o primeiro cavaleiro manteve postura melhor, olhando mais para frente, ainda com o ombro no posicionamento um pouco melhor. O segundo cavaleiro jogando o ombro um pouquinho mais para frente, então sem dúvida manteve tronco melhor, olhando mais por cima e sem dúvida foi o cavaleiro que manteve a égua na atitude ainda melhor, mais reunida, mais na mão, daí a opção por ele. Pode parar os 2, parabéns.
fazer o reconhecimento de pista porque tem mudança, viu, gente? Tem mudança lá, vamos fazer o reconhecimento de pista.